Olá pessoal, eu sou o professor Janilson Santos e nós estamos aqui hoje para falar sobre gestão de pessoas. E dentro da gestão de pessoas a gente vai mencionar o tópico gestão do clima e cultura organizacional. Todos os concursos em que a gestão de pessoas é cobrada, muito provavelmente você vai se deparar com esse tópico tratando sobre gestão do clima organizacional e da cultura organizacional. Antes de começar a falar do assunto, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse em nosso canal, desse o seu like, fizesse os comentários. Tudo isso é fundamental para a gente continuar com êxito nesse projeto. Pessoal, gestão do clima, né? O clima organizacional, ele envolve as percepções das pessoas em relação a tudo que é praticado na empresa. E aí, quando eu falo de tudo, eu estou querendo mencionar aspectos formais e informais. O clima organizacional é uma grande preocupação das organizações, porque um clima saudável eleva a motivação das pessoas, a autoestima, a qualidade de vida no trabalho e a felicidade delas. Como consequência, elas vão produzir mais e melhor. E o raciocínio contrário é verdadeiro. Um clima organizacional insalubre vai fazer com que as pessoas fiquem desmotivadas, tensas, frustradas, e isso vai fazer com que a produtividade caia de uma forma muito vertical. Portanto, as organizações elas têm grande preocupação com o clima organizacional. Mas como aferir a qualidade desse clima organizacional? O principal instrumento é a pesquisa de clima. Através dessa pesquisa de clima, nós vamos coletar dados através das respostas dos colaboradores sobre como eles estão percebendo o funcionamento da organização em termos de perspectiva de crescimento, em termos inclusive salariais, em termos de estilo da liderança, do gestor imediato, o sistema normativo, enfim, todas as expectativas das pessoas devem ser contempladas nessa pesquisa de clima organizacional. E aí, diante dos resultados obtidos, a empresa vai ter um retrato de como está a percepção das pessoas, como elas estão se sentindo. E é esse sentimento que vai nortear a tomada de decisão dos gestores. Então, isso é o que a gente chama de gestão do clima organizacional. Agora vamos falar sobre a cultura organizacional. A cultura organizacional, ela reúne valores compartilhados. Ela é uma somatória de crenças, valores, mitos, histórias, tudo que identifica aquela organização. Então, a cultura organizacional, ela tem grande impacto no clima organizacional. Quando a gente for mencionar daqui a pouco os tipos de cultura, a gente vai entender com propriedade isso que eu estou falando agora. Então, a cultura, ela é formada por esses elementos que eu falei agora, acrescentando alguns rituais, cerimônias, tudo isso, valores, regras, normas, tudo isso faz parte da cultura da organização. A cultura organizacional é o DNA das organizações. É o fator que torna cada organização ímpar, ou seja, diferente das demais organizações. A cultura organizacional se apresenta em 3 níveis. O primeiro nível chama-se artefatos. É o nível mais visível, mais apresentável da cultura. Então, o seu regramento oficial, por exemplo, faz parte desse nível de apresentação. Ainda falando sobre esses níveis de apresentação, a gente tem um nível intermediário, que são os valores compartilhados. Como o próprio nome já diz, não são aspectos tão visíveis como os artefatos, mas são aspectos perceptíveis. E, finalmente, nós temos o terceiro nível, que é o nível mais profundo, mais oculto, que são as pressuposições básicas.
Então, nesse nível chamado de pressuposições básicas, nós temos realmente aqueles fatores que você só vai conhecer se estiver lá dentro da empresa, conhecer as suas entranhas, a sua realidade. Então, são esses os 3 níveis de apresentação da cultura organizacional. Falando sobre a tipologia, que eu falei há pouco da relação com o clima, a gente tem uma cultura que pode ser fraca ou forte. Quando a maioria das pessoas que compõem a empresa acredita nos valores, acredita na missão e na visão da organização, diz-se que essa cultura é forte. Se a maioria das pessoas não valida, não acredita na missão, na visão e nos valores da organização, a gente diz que a cultura é fraca. Então, se a cultura é forte, certamente o impacto dela no clima é diferente de uma cultura fraca. E outro exemplo é da cultura conservadora e da cultura flexível. Na cultura conservadora, as mudanças são muito difíceis de acontecer. Na cultura flexível, a gente tem a mudança organizacional como sendo algo normal da organização. E isso também vai refletir lá na cultura, no clima. Então aí eu mencionei algumas tipologias de cultura organizacional. Nós temos também, quando falamos de cultura, as 3 dimensões da cultura. E nós temos as dimensões ideológica, material e psicossocial. Ideológico, o nome já diz, vem de ideias, né? Então, nessa dimensão ideológica, a gente retrata tudo que a empresa ela imagina, os seus fundadores pensam da organização, como ela deve existir depois que ela foi criada. Então, os regulamentos, as normas, os valores vão aparecer aí. Aí nós temos a dimensão material. Como é material, já está mais ligado a processo, a método de trabalho, a know-how da empresa, né? Como fazer, como trabalhar. E a dimensão psicossocial é aquela dimensão do aspecto mais afetivo que a cultura organizacional possa provocar. Cultura organizacional é um assunto também muito importante quando a gente estuda gestão de pessoas. Tanto o clima organizacional como a cultura. Lembrando que a cultura é o que faz cada organização ser diferente das demais. Por quê? Porque as suas crenças, as suas histórias, os seus valores compartilhados, as suas pressuposições, os seus mitos, os seus líderes são diferentes, os seus regramentos são diferentes das outras organizações. Eu vou deixar aqui no vídeo, pessoal, um material com questões sobre clima e cultura organizacional, aonde eu vou comentar lá as respostas, beleza? Não deixe de se inscrever no nosso canal e até o próximo vídeo.